Meu Senhor e meu Deus, ainda, Senhor, em arrependimento, Pai, por este carnaval, Senhor, por todo o pecado que está se alastrando, Senhor, nesta cidade, neste estado, Senhor, e neste país. Todo o pecado, Senhor, que está acontecendo nas praias, Pai. Todo o pecado que está acontecendo nas ruas das principais capitais, Senhor. Pessoas se dando em casamento e se abrasando e sendo abrasados, com cobiça sexual, lascívia, Senhor, todo tipo de imoralidade sexual, o homossexualismo sendo adorado, ó Pai. Nós nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos, Senhor, pelo estado do Rio Grande do Sul, Senhor, onde um professor universitário, Pai, resolveu, Senhor, sair nas ruas, Senhor, vestido de um Jesus Cristo homossexual. Nós nos arrependemos, Senhor. Nos arrependemos, Senhor, pela falta de temor com o Teu santo nome. Nós nos arrependemos, Senhor, pela falta de temor, Senhor, de saber que o Espírito Santo habita nos nossos corpos e os nossos corpos são um templo do Espírito Santo. Nós nos arrependemos, Senhor, por toda a imoralidade sexual, Senhor, de pessoas, Pai, se beijando, Senhor, fazendo, Senhor, tudo explicitamente, Senhor, com seus corpos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, e nos arrependemos por todas as músicas, Senhor, que são cantadas, Pai. As músicas, Senhor, que apontam, Senhor, para a imoralidade, Senhor. Que apontam, Senhor, para a sedução, Pai. Que apontam para a avareza, Senhor, para a falta de reverência, Senhor. Para viver a vida, Pai, como se eles fossem viver eternamente aqui, Senhor. Como se não houvesse um juízo, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor, porque a nossa nação, Senhor, ela é conhecida por todo o mundo, Pai, como a nação do carnaval. Como eu me arrependo por isso, Senhor. Aonde nós vamos, Senhor, do Japão aos Estados Unidos, da Groenlândia à Irlanda, Senhor, todos que olham para o brasileiro falam: esta é a nação que cultua o carnaval, esta é a nação que adora o carnaval, esta é a nação que coloca o carnaval como um Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu e os meus irmãos aqui, ó Pai, nós que já praticamos tanto carnaval, Senhor, nós nos arrependemos. Nós que já nos encontrávamos misturados, Senhor, entre o carnaval, nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos pelos nossos familiares, Senhor, que usam, Senhor, este feriado, Pai, para também cultuar o carnaval, Senhor, e a complacência. Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, porque Mateus capítulo 24 diz, Senhor, que as pessoas vão perder o arrebatamento, ó Pai, pela complacência. Elas estarão fazendo coisas lícitas, que é comprando, vendendo, casando e dando-se em casamento. E a porta vai se fechar por coisas lícitas e pela complacência. Em nome de Jesus, Pai, nós nos arrependemos, Senhor, e como igreja, no dia de hoje, Senhor, pedimos humildemente, Pai, ouça o nosso clamor, ouça o nosso lamento, porque se o seu povo, que me chama pelo teu nome, se humilhar e confessar os seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, tu, Senhor, és fiel para vir e sarar a nossa terra, mas primeiramente a terra do nosso coração. Ó Todo-Poderoso Deus, Tu és santo, santo, santo. Tudo que existe não existiria se Tu não tivesses criado. E Tu criaste todas as coisas puras, santas e perfeitas. Tu criaste o homem à Tua própria imagem e semelhança.
Senhor, nesta manhã, nós estamos diante de Ti em vergonha, em terror e tremor, porque quando finalmente a luz resplandeceu nas trevas do nosso coração e pudemos contemplar a verdade, acordamos como quem acorda no meio do inferno que antes não percebíamos. Senhor nosso Deus, em profunda humilhação, em profundo temor que nós estamos diante de Ti nesta manhã, sentindo em nós a dor do Teu coração, ao olhar, Senhor, o homem que Tu criastes, todos desviaram novamente, mesmo diante de um sacrifício tão tremendo, que mudou o tempo, a estação, os anos da terra. Porque se temos hoje o ano Hashem, Hashem Adonai Elohim Elolam, se temos hoje Adonai, o ano de 2025, é porque algo aconteceu há 2025 anos atrás, que mudou a terra para sempre. Mas depois deste tempo, quando agora o Senhor vem para anunciar que se aproxima o reino de Deus, o Senhor não tem encontrado fé nesta terra, por culpa da igreja, meu Pai. A igreja se desviou, a igreja que é a luz do mundo, a luz das nações, a verdadeira igreja que deveria refletir a luz de Cristo. Ela amou o dinheiro, Pai. Ela amou as coisas deste mundo. Ela removeu o evangelho verdadeiro da cruz e do sangue, que teme a Deus e dá glória somente a Deus, e passou a adorar as obras das suas mãos, passou a adorar os bens materiais. Ela sucumbiu no lugar onde Jesus venceu. O diabo ofereceu os reinos deste mundo e uma vida boa nesta terra, e Jesus negou: para trás de mim, Satanás, somente o Senhor será adorado. Mas a igreja foi oferecida para ela as riquezas deste mundo, ela aceitou. Foi oferecida para ela a honra dos homens, a honra nos governos, e ela aceitou. E ela se misturou, Senhor, e por isso, Pai, por isso, quando nós saímos lá fora, eles olham para nós e falam: vocês no carnaval, vocês estão vendo o carnaval desta nação. Porém, o que acontece de trágico é que nós que somos filhos de Deus nem sabemos o que acontece nesse tempo. Mas o Senhor olha e nós estamos envolvidos, porque se a igreja tivesse permanecido no verdadeiro evangelho, a nação não estaria nesse estado. Por isso, como igreja, Senhor, como sacerdotes, nós nos arrependemos nesta manhã. Que Tu possas olhar para a terra, Senhor, e ver um povo em angústia, Senhor. Um povo em clamor diante de Ti. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Pai Santo, nós Te agradecemos, porque pela Tua eleição da graça, só por Tua causa, existem alguns poucos que não dobraram seus joelhos diante de Baal, nem o beijaram, e ninguém poderá dizer: oh, eu entendi. Foi o Senhor quem separou. E se Ele não tivesse nos escolhido e nos separado para esta hora, ninguém se salvaria. Por isso, nesta manhã, nós queremos que o Senhor escreva, Pai, que um povo se humilhou diante de Ti.
porque o Criador de todas as coisas, o dono da terra, Ele é santo. Mas a terra se perverteu. Senhor, eu me arrependo profundamente por estar vivendo no meio de uma geração que o Senhor compara com Sodoma, mas diz é muito pior. Sodoma não saiu nas ruas exibindo o corpo, a imagem de Deus, levando milhares a pecar, motivados por demônios, em total corrupção e degradação da tua natureza, zombando de ti, provocando a tua ira. Meu Deus, eu acho que não tem nenhuma outra nação mais pecadora do que o Brasil. Por isso eu me arrependo, Senhor, nessa manhã. Oh Deus Todo-Poderoso, levanta-te, Senhor. Dispersa os teus inimigos, Senhor. Que a maravilhosa luz do Evangelho de Cristo resplandeça sobre esta nação. Que uma adoração santa e celestial seja estabelecida nesta terra, para que o Deus de todos os séculos, o Deus Todo-Poderoso, seja entronizado num lugar aonde o homem não tem mais lugar, aonde o Senhor reina. Ajuda-nos, Senhor. Nós não queremos, Pai, nós não somos mais uma igreja, Senhor, não somos mais um ministério, Senhor. Se não for para fazer a tua vontade e estabelecer o teu reino, Senhor, melhor seríamos nem começar nada, Senhor, porque te amamos, Senhor, e te desejamos, e desejamos a tua santidade, e desejamos a tua justiça, desejamos a verdade, desejamos estar contigo. Senhor, a Bíblia diz, o próprio Senhor diz, que nos dias da vinda do Filho do Homem seriam dias como de Noé. Ó Senhor, o que estava acontecendo nos dias de Noé? Toda a humanidade se corrompeu. Todos os homens seguiram os desejos pecaminosos da sua carne. Deram vazão total aos espíritos demoníacos. Corromperam o corpo e a alma que o Senhor deu, a ponto que o Todo-Poderoso não suportou mais e se arrependeu de nos ter criado. Pai, isso é o que estava acontecendo nos dias de Noé, e o Senhor disse que seria assim. Agora que os nossos olhos abriram, tu tens toda a razão para se arrepender de nos ter criado. O que nós vemos, Senhor, nas ruas desta nação, exposto à plena luz do dia, não que isto não aconteça o tempo todo, sim, mas eles juntam todas as suas forças e os seus recursos para trazer o inferno, e a humanidade deste tempo aplaude. Meu Pai, pior do que os dias de Noé, eu te peço em nome de Jesus, que tu encontres um povo que não tem parte nisso de forma nenhuma. Tu és o único que pode condenar e julgar. Nós apenas, Senhor, não somos melhores do que ninguém, mas nós não queremos ser achados entre esta multidão. Pai Santo, eu me arrependo nesta manhã e te peço que tenha compaixão de um povo que se importou com o teu coração. Pai Santo, obrigado por Jesus, Abba. Obrigado pelo amado do céu.
Obrigado porque Ele veio, Senhor, voluntariamente, a segunda pessoa, ai, Hashem, da Trindade, o Criador, vindo como homem, como a própria criatura, para tomar de volta o reino, o domínio, o poder, a autoridade e as almas que pertencem a Ele, das mãos do diabo, a quem Adão entregou pela desobediência. Mas agora nós queremos obedecer, Pai Santo. Nós queremos te obedecer. Queremos trilhar o caminho manchado de sangue que Jesus mostrou para nós. E nesta manhã, Senhor, embora não tenhamos nada a ver com tudo isso, nós estamos, Senhor, no meio de um povo de lábios impuros, de coração impuro, entregue às suas paixões carnais pecaminosas, que vai dar ao homem que não se arrepender a eternidade, separados de ti no lago de fogo. Mas tu olha, Senhor, nós estamos neste lugar e nos arrependemos por todos. Mas o Senhor me fala claramente, Senhor, vocês vêm falar do carnaval, vocês vêm falar do homossexualismo, da imoralidade, da pornografia, da mentira, da idolatria. A culpa é da igreja. Quando o sacerdote peca, quando o sacerdote se desvia, quando o sacerdote remove o verdadeiro sacrifício, a única oportunidade de todo ser humano voltar para Deus, toda a nação e toda a terra se corrompe. Eu me arrependo pela igreja, e porque eu me arrependo, eu te imploro que neste lugar que tu preparastes, o Senhor não veja nada, Senhor, nada daquilo que desviou todo um povo e toda uma geração. Senhor, se temos que falar algo ou cantar algo hoje, Senhor, é que tu és santo. Nós queremos cantar a tua santidade, nós queremos cantar a tua justiça. O Evangelho eterno, como foi lido aqui, diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. O Evangelho eterno não está apresentando um Deus bonzinho que não se importa com o seu pecado. Se Deus não se importasse com o nosso pecado, não teria por que Ele vir ser humilhado, ser massacrado. Não teria porquê. O nosso Deus é santo, e ninguém jamais o verá, se não nascer de novo e não ser santo como Ele é santo. Ou seja, voltar pelo poder do Espírito Santo agindo na cruz e no sangue, para crucificar a carne, para remover o pecado e para gerar de novo agora a sua imagem e semelhança. Nada valeu, Senhor. Nós queremos declarar, amados, declarem que o Senhor é santo. Ele é santo. Fale com Deus, não de uma forma mecânica ou ritualista. Põe a mão no teu coração e fala: Senhor, tu és santo. Senhor, tu és santo. Pai, só tu és santo. Pai, faça-me santo como tu és santo. Senhor, tu és santo, santo. Senhor, nós amamos a tua santidade, e se queremos te adorar é na beleza da tua santidade. Tu és santo, 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 santo. Todo o céu proclama santo, toda a terra responde santo,
Santo, e debaixo da terra diz: Santo, Santo, Jesus, Tu és santo, Jesus, Tu és santo, Tu és santo, aleluia. Tudo que há no céu declara santo, santo. Ó Senhor, seja entronizado pelo sangue de Jesus. Podemos entrar no Santo dos Santos somente pelo sangue de Jesus. Milhares e milhares e milhares de todas as tribos, línguas, povos e nações que foram totalmente remidos do poder do pecado, do poder da carne, do diabo e do inferno. Eles estão ao redor do trono e eternamente te adoram, Santo, E quando Jesus, o Cordeiro, tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Adorado Deus, até quando lutarás conosco? Até quando terás paciência conosco? Até quando abusaremos da tua bondade, da tua misericórdia, presumindo que tu farás vista grossa ao nosso pecado? Mas tem um povo que estará diante do trono, porque eles entenderam e foram remidos. E neste dia nós queremos honrar o Cordeiro de Deus com as nossas vidas, com a nossa adoração. Nós queremos honrar aquele que nos amou e com o seu próprio sangue nos purificou dos nossos pecados. Nós queremos honrar aquele que bebeu o cálice terrivelmente amargo, insuportável, inacreditável da ira de Deus que estava reservado para nós. Ele tomou por nós, mas não sem antes implorar: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Oh Pai, e enquanto ele chorava, enquanto ele orava, a sua alma se angustiava cada vez mais. Ele dizia: Abba, Abba, se for possível, remir todo este povo aqui, sem que eu precise beber este cálice insuportável. Passa de mim este cálice. E mais uma vez o pai ficou em silêncio. Pela terceira vez ele orou, e a angústia se tornou em suor de sangue que pingava na terra. Mas seja feito como tu queres, não como eu quero. E ele foi para a cruz.
E quando ele contemplou um povo santo, de todos os povos, tribos, línguas e nações, um povo que o receberia verdadeiramente, como o Rei do Universo, como o único substituto da sua morte, como a única propiciação pelos seus pecados, este povo recebeu a santificação, a purificação, e foi gerado de novo, e eles apareceram diante do Senhor no céu. Este dia se aproxima, mas eles não vão cantar nada que não seja glorificando o Cordeiro de Deus. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, ó Cordeiro de Deus, diante de ti. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus todos nós, que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Digno é o Cordeiro. Vamos adorar o Cordeiro. Apocalipse 5:12. Digno. Fala com a tua boca, digno. Você sabe de onde Ele te tirou? Onde nós estaríamos hoje se Ele não tivesse se importado com a nossa eternidade? Nós estaríamos no meio de todos aqueles que hoje nem consideram a existência dEle. Hashem, digno, digno, aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Versículo 13, que momento! E ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Amados, abram comigo para finalizar aqui Isaías. Hashem Adonai Kadosh Kadosh Adonai Elohim Sebaot Kadosh 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 Kadosh, que era, que há de vir, que era, que há de vir, que era, que e que há de vir. Isaías 60. Levanta-te, ó igreja verdadeira que o Senhor está levantando neste tempo. A igreja que está vendo a luz, está amando a luz e se achegando à luz, porque ela quer ser purificada dos seus pecados.
levanta-te e resplandece, porque eis que vem Cristo, a tua luz. Prepara-te, porque Ele vem, e a glória do Senhor já nasce sobre ti. Nós sabemos que a glória do Senhor é Cristo em nós. Versículo 2 é o nosso tempo. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve todos os povos. Mas igreja que está ouvindo a voz do Senhor clamando desde o céu, por arrependimento e por preparação, Ele diz: porque eis que agora sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a glória do Senhor se vê sobre ti. Levanta em redor os olhos e vê, ó Jesus. Veja, Senhor, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo neste tempo. Os teus filhos que tu comprastes com o teu próprio sangue, eles se chegam de longe, de todas as tribos, línguas, povos e nações. As tuas filhas, ó Messias, que foi esmagado, moído e traspassado pelos nossos pecados, elas são trazidas nos braços. Então o verás e serás radiante de alegria. O Senhor contemplou o fruto do penoso trabalho da alma dele, cada um de nós remido e purificado, e ele se alegrou, e a obra do Senhor prosperou nas mãos dele. E o nosso coração, Senhor, se dilata de júbilo. Ó Senhor Deus, está escrito que para o meu agrado, versículo 7b, subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Senhor Deus, nesta manhã, quando todo este mundo está seguindo o príncipe deste mundo, dando as costas para ti. Antes nós achávamos, Abba, que eles não sabiam, mas hoje nós estamos vendo que quanto mais mergulhados no pecado, Deus não faz mais sentido para eles. A carne se ensoberbeceu e cresceu, e está tão alimentada que o espírito definhou. Mas nós sabemos que o Senhor prometeu um grande avivamento, e este avivamento tem que começar por um povo que viu a tua maravilhosa luz e caminhou para ela. Perdoa-nos nesta manhã, Senhor, onde abundou tanto pecado nesta nação, faça superabundar a tua maravilhosa luz, a tua glória, a tua santidade, a tua justiça. Ó Espírito Santo, precioso e santo, tu és santo, 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 e és tu mesmo que derramarás a ira de Deus sobre esta terra, mas não sem antes cumprir a gloriosa missão para a qual tu foste enviado: convencer toda a humanidade de todos os tempos do pecado, da justiça e do juízo. Nós te adoramos nesta manhã, nós te tememos nesta manhã, e nós estamos com o nosso rosto em terra, em profundo arrependimento pelos nossos pecados e pelos pecados desta nação. Ó Senhor, lembra-te da tua misericórdia para trazer um grande avivamento. E nós não queremos ter nada a ver com o pecado, mas queremos ser achados do teu lado naquele dia, no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Amém.
Aleluia, uma salva de palmas ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, ao leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, ao Alfa e o Ômega, ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, ao Santo de Israel, ao ungido de Deus, ao pão da vida, ao maná escondido, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, ao nosso Senhor Jesus Cristo, toda honra, toda glória e todo domínio e poder. Aleluia. Podem se sentar na presença do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos em nome do nosso Senhor Jesus. Queremos aqui começar este culto adorando a Deus Pai, a Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, e queremos começar o dia de hoje também honrando ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Quero aqui agradecer a presença de todos que estão aqui presencialmente e a todos que estão nos acompanhando pelas mídias digitais, pelo canal do Facebook, do Zoom, do YouTube e de todos os canais das mídias digitais. Quero agradecer aqui a presença do nosso amado, o precioso pastor Hamilton, que veio. Uma salva de palmas a Cristo pela vida dele. O nosso amado pastor Joaquim, que está aqui conosco. Uma salva de palmas a Cristo Jesus, louvado seja o Senhor. Quero agradecer também a presença aqui da tia Sônia, o precioso Tiago, tia Margot, toda a família aqui, a Débora, todos que estão aqui, a família Félix e a família Yoshimatsu, que nós amamos tanto, estão aqui, são familiares do nosso evangelista Rodrigo, muito feliz de vê-los. Também ao precioso Marcos Martins, que veio lá de Santa Catarina, agora está em Itapecerica da Serra, está aqui conosco. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. A presença da família do pastor Neto, a preciosa Letícia, o Arthur Soares também está aqui conosco, e o precioso Vitor, o Bruno está aqui conosco. Aleluia, louvado seja Deus. Também está aqui conosco o João Rocha, louvado seja Deus. O João Rocha, que está aqui conosco, veio pela primeira vez, louvado seja Deus, aleluia. Também o precioso Maicon está aqui com a gente, louvado seja Deus pela vida dele, aleluia. Preciosa Maria Humildes, todos os nossos amigos, louvado seja o Senhor Jesus, aleluia. Também a preciosa Sandra está aqui conosco, louvado seja Deus, com o Samuel, as filhas, aleluia. Olha o Rafael e a Juliana e o Benjamin ali também, saudade demais deles, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amados, todos sejam bem-vindos na graça e na paz daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Nós estamos no segundo culto no novo altar principal, e neste culto Deus, Ele nos permitiu que nós estivéssemos aqui antes do carnaval e também no carnaval. Então o Espírito Santo, Ele que controla todas as coisas, Ele que nos conduziu nesta adoração. Bispa Cidinha foi instrumento do Espírito Santo, a supervisora Mariene foi instrumento do Espírito Santo, a nossa amada arcebispa foi instrumento do Espírito Santo, para trazer a consciência deste tempo que nós estamos vivendo e da necessidade de nós clamarmos, de nós lamentarmos também e pedirmos o direcionamento e a bênção do nosso Deus para este momento. Amados, nesta época do carnaval, é uma época temível e terrível, aonde muitos demônios atuam através das nações, levando elas a cobiçar, levando elas a pecar, levando elas a avançar com imoralidade sexual, com pornografia e exibindo os corpos,
aquele corpo que é templo do Espírito Santo, aquele corpo que era para ser guardado, exibindo os ventres das mulheres, aonde a vida é gerada através do poder de Jesus, sendo exibido nas ruas e nas televisões. E nós estamos aqui, amados, para nos arrepender também, como família, como igreja também, porque muito bem colocado pela nossa amada arcebispa, se a igreja tivesse tomado uma posição em santidade e arrependimento, se o verdadeiro evangelho da cruz e do sangue de Jesus estivesse avançando, o resultado seria outro. Mas no dia de hoje, diga, no dia de hoje, todos nós estamos aqui para fazer a diferença e resplandecer a luz de Cristo para essa nação. Aleluia! Então olhe para a pessoa do seu lado e encoraje ele. Você é convidado a fazer a diferença. Aleluia! Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Amados, nós estamos vivendo num momento aonde eu e você temos que discernir os tempos com o Espírito Santo e com a palavra de Deus e tomar uma posição séria em prol do Evangelho de Cristo. Como muitos sabem, na sexta-feira, se os líderes das nações estão brigando em frente às câmeras, se a nação do Brasil está adorando o carnaval, e se a igreja pós-moderna está amando o mundo, isso mostra que os tempos estão abreviados, que a volta de Jesus está próxima, e que eu e você não somos cidadãos deste mundo. Amados e preciosos, nessa sexta-feira, o presidente Donald Trump, junto com o presidente Zelensky da Ucrânia, eles precisavam fazer uma reunião para promover a paz e o fim da guerra. O mais interessante, amados, é que há praticamente 2 anos e meio, 3 anos atrás, quando começou a guerra, o profeta do Senhor, ele disse: esta guerra, vocês acham que ela vai acabar, mas ela vai romper até dentro da tribulação. E nós, há 3 anos atrás, quando começou a guerra, nós olhávamos e falávamos assim: olha, tem tudo para finalizar essa guerra, em 2, 3 meses ela vai acabar. E quando nós olhamos, nós vemos, amados, essa guerra avançando. Donald Trump entra como presidente, e ele fala: eu vou acabar essa guerra rápida, eu vou acabar rápido com essa guerra. E na primeira reunião para promover a paz entre 2 aliados, 2 que iriam promover esta paz, nós vemos, amados, a disputa e o orgulho. E esta reunião foi um bate-boca, nunca aconteceu na história dos Estados Unidos, uma desavença entre 2 presidentes, oficialmente e de forma explícita em frente às câmeras. Eu estava vendo essa notícia em casa, e no meu condomínio, eu moro num condomínio chamado Alphavita, aqui em Alphaville, aqui ao lado, estava acontecendo um carnaval, e aquelas músicas, adorando o corpo, adorando a avareza, adorando a vaidade, e eu vendo aquela notícia, e eu olhei para minha esposa e disse: nós não pertencemos a este mundo. Eu olhei para minha esposa e disse: esta é a confirmação, entre muitas outras, que se os presidentes estão assim, imagine o povo. E se a igreja está amando dinheiro, imagine o povo. E se o Brasil está adorando o carnaval, imagine o resto do mundo. E eu olhei para minha esposa e falei: eu não sou desta terra, graças a Deus. E amados, o tema da mensagem de hoje é conhecer a Cristo. Muitos de nós queremos conhecer o nosso Senhor Jesus. Muitos de nós queremos conhecer o nosso Senhor Jesus. Mas será
que o que você já conheceu e o que eu já conheci é o suficiente? Será que o nosso Senhor Jesus, Ele está apenas sendo relatado em 4 evangelhos, e depois que você leu esses 4 e decorou os versículos já é o suficiente? Será que o nosso Senhor Jesus é um oceano raso, aonde não tem profundidade, e aonde somente se eu entrar pelo calcanhar, eu já vou ter conhecido a plenitude de Cristo? Ou será que o nosso Senhor é um oceano e um rio que flui da água da vida, aonde Ele é infinito, e quanto mais você mergulha, mais você quer. Quanto mais você mergulha nele, mais Ele te ensina, e você vai avançando, sem olhar para trás, entrando neste oceano. O tema da mensagem de hoje para você e para mim é: quero conhecer a Cristo. Mas amados, o conhecer a Cristo é você mergulhar num oceano que não tem fim, sem olhar para trás. Quantos querem conhecer o verdadeiro Cristo? Quantos querem verdadeiramente mergulhar, diga mergulhar, neste oceano? Então, para começar, nós vamos para Filipenses, capítulo 3, dos versículos de 10 a 11. E nestes versículos, amados, a Bíblia vai mostrar para mim e para você que o que nós conhecemos até hoje não é o suficiente. Filipenses capítulo 3, dos versículos de 10 a 11. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte. Se nós voltarmos 3 versículos, um dos mais lindos da Bíblia. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Será que tudo que você tem, tudo que você é, os compromissos da sua semana, aquilo que você deposita confiança, aquilo que você olha e é a sua rocha, é Cristo? Ou nós estamos invertendo? Porque o apóstolo Paulo, ele que fala que ele era o fariseu dos fariseus, ele que era hebreu e tinha cidadania romana, como se fosse um americano na época, ele fala que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, e ele foi avançando, e mostra que ele, já as pessoas da idade dele, ele superava, ele que praticamente decorou o Antigo Testamento, ele que era hebreu, filhos de hebreus, neto de hebreus, da tribo de Benjamim, ainda de Benjamim, não é? Que é filho de Jacó com Raquel, não é isso? Amados, ele que era aquele que todo mundo falava, nossa, se tem alguém que é uma pessoa que tem uma posição séria na sociedade, é este homem. O que ele olha? Ele vai para Filipenses 3,7 e diz: o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. No versículo 8, ele avança dizendo: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento, diga conhecimento, de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo. Indo para o versículo 10, que é o tema do dia de hoje, ele diz: quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte. Versículo 11. Para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amados e preciosos, o apóstolo Paulo, na sua caminhada,
ele que perseguia os cristãos, ele foi ali na estrada de Damasco e recebeu aquela visão do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: eu sou aquele que você persegue. Ele recebeu o Espírito Santo depois de alguns dias, pelo precioso Ananias, que foi até ele e orou, ele voltou à visão, e ele passou no deserto por volta de 3 anos, aprendendo do Senhor. Começa a sua caminhada, ele avança por toda a Ásia Menor, pregando o Evangelho de Cristo, construindo igrejas, fazendo e avançando. E em Filipenses ele diz: quero conhecer a Cristo. Será que o que você conhece de Cristo é o suficiente? Será que o que você já avançou na sua caminhada é o suficiente? Será que tudo que você já fez com o seu tempo para Cristo é o suficiente? Para mim já está bom, está tudo bem, eu vou receber o reino dos céus? Se nós estamos vendo um apóstolo que diz: eu quero conhecer a Cristo. O tema da mensagem de hoje é: quero conhecer a Cristo. Amados e preciosos, nós precisamos ser um com Ele na sua morte, para poder ser um com Ele na ressurreição. Se eu e você não morrermos para nós mesmos, vai ser impossível conhecer a Cristo. A Bíblia diz em Mateus capítulo 24, que as pessoas vão perder o arrebatamento pela complacência e por coisas lícitas. Vai chegar um momento que as pessoas estarão dormindo tanto, que não são as grandes coisas, um adultério, a mentira, não vai ser imoralidade sexual, não vai ser isso que vai deixar as pessoas de não participarem do arrebatamento, mas será comer, beber, casar, dar-se em casamento, comprar e vender. O apóstolo Paulo, na caminhada que ele foi conhecendo a Cristo, mergulhar neste rio que é infinito de conhecimento, ele chegou à conclusão que depois daqueles 3 anos no deserto, que depois de avançar na Ásia Menor, ainda não era o suficiente. Ele precisava considerar tudo como perda para ganhar a Cristo. Pergunte para a pessoa do seu lado: o que você já conheceu é o suficiente? Amados, o dia de hoje, nós precisamos, todos nós, mergulhar mais. Nós vamos ler Ezequiel 47, onde ele entra até o calcanhar, e o profeta fala: avance mais. Aí ele entra até o joelho, avance mais. Chegou um momento que ele não conseguia mais, e a Bíblia fala que não tinha como se não fosse nadando. Quem que é esse rio, amados? É o rio do conhecimento em Cristo Jesus. Quantos querem mergulhar nesse rio no dia de hoje? Aleluia! Amados, aqui diz que ele vai ter que ser um na sua morte, para ser um na sua ressurreição. Então nós precisamos ir para Apocalipse capítulo 14, melhor dizendo, versículo 13. Porque felizes são aqueles que agora morrem em Cristo. E as suas obras o quê? Os acompanharão, em nome de Jesus. Ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Amados, se nós avançarmos como nós somos, o conhecimento deste rio infinito não vai acontecer.
Se nós formos para Romanos 6, que fala, nós morremos no Senhor no batismo, e agora precisamos viver em novidade de vida. Felizes os que morrem agora, não é amanhã, amados, é hoje. O conhecimento de Cristo é hoje, no Senhor. E Ele vai continuar dizendo, o Espírito diz sim, eles descansarão do seu fadigante trabalho, pois as suas obras o seguirão. Amados e preciosos, no dia de hoje, você está sendo chamado pelo Espírito Santo para conhecer a Cristo num mergulhar que você não teve ainda hoje. Somente assim você vai conseguir receber o descanso. O profeta do Senhor diz que só vão descansar os que são cansados. Só vai ter descanso, amados, para aqueles que verdadeiramente se cansaram pelo trabalho. Porque o apóstolo Paulo, quando nós vamos para 2 Timóteo 4, ele vai dizendo dos versículos de 6 em diante: combati um bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Depois desse fadigante trabalho, aí sim ele fala, e a mim está reservado a coroa da justiça, ao qual naquele dia, o justo juiz, Ele vai me entregar. Amados e preciosos, as suas obras o seguirão. E nós vamos entender que existe um caminho. A Bíblia vai dizer, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Aí depois nós vamos ver, que depois que você leu, se cresceu na palavra, no conhecimento de Cristo, aí a Bíblia vai dizer, a fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2, versículo 17. E depois, nós vamos ver, amados, que você precisa acrescentar da sua fé muitas coisas, para você naquele grande dia entrar pelo reino celestial. Amados e preciosos, nós temos que saber, que quando o Senhor Jesus voltar, cada um que morreu nele, e ressuscitou com ele, e está avançando com as obras para ele, eles vão se descansar desse fadigante trabalho, porque as suas obras os acompanharão. Então quando nós vamos para Apocalipse capítulo 22, versículo 12, o Senhor Jesus ele vai dizer para você e para mim, então ouvi uma voz dos céus, diz, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um, de acordo com o que fez. Para você conseguir morrer em Cristo, você precisa renunciar a si, mergulhar neste oceano infinito, sem olhar para trás. E Ele está dizendo, retribuirei a cada um, segundo o que fez. Quantos querem mergulhar neste oceano no dia de hoje? Ele é invencível, amados. Mas para que você faça isso, não pode ser por obrigação, ou só por temor. Tem que ser por amor à obra dele. Quando você olha para a cruz, e olha para os seus pecados, e vê que ele não tinha pecado, e ele morreu por você, e tem uma porta gigantesca da graça aberta para você ainda hoje. Você ama tanto, que você mergulha sem olhar para trás. O amor atinge o que a obrigação não atinge. A obrigação é uma carne reprimida colocada na parede, e você vai porque você teme. Mas o amor, você mergulha nesse oceano infinito que é Jesus, sem olhar para trás. Precisamos amar a obra dele, amados. E para conhecer a Cristo, você precisa, com certeza,
procurá-lo enquanto se pode achar. Oséias capítulo 4, versículo 6. O povo de Deus, por que eles estão todos aqui? Porque no Brasil está rompendo a adoração ao carnaval? Porque o povo perece por falta de conhecimento. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. O apóstolo Paulo fala, eu quero conhecer a Cristo. O profeta Oséias fala, o povo perece por falta de conhecimento. Esse conhecimento é do quê? Do próprio Senhor Jesus. Se eu e você não conhecermos a Cristo, amados, nada vai adiantar. Porque quando você começa a conhecer a Cristo, igual o apóstolo Paulo, depois de 3 anos que ele estava em Damasco, pregou para a Ásia Menor inteira, ele fala, eu quero conhecer a Cristo. E o poder da sua ressurreição, partilhar dos seus sofrimentos. Será que nós estamos partilhando dos seus sofrimentos? Amados, partilhar o sofrimento de Cristo não é alguém estar em contenda com você no trabalho, alguém em contenda com você no trânsito, alguém que te persegue na sua família, Não! Os sofrimentos de Cristo é sofrer porque Ele sofreu, de levar o Evangelho, de buscar a santidade, de avançar. Tem pessoas que começam a reclamar e falar, não, é que eu estou seguindo a minha cruz. Mas essa cruz, a resultante, se essa pessoa parar de murmurar contra você, se essa pessoa parar de te perseguir, não vai trazer o conhecimento de Cristo. Você não está sofrendo por Cristo. O sofrer por Cristo é quando você mergulha nesse oceano e avança no sofrimento que Ele teve. Muitas vezes, nós achamos que uma dificuldade na faculdade, uma dificuldade, quebrou meu carro, isso aí eu estou sofrendo com a cruz de Cristo. Não. O sofrimento de Cristo é você partilhar pelo sofrimento do quê? Do Evangelho de Cristo. Nem estava esse versículo, mas nós vamos ter que ler, amado pastor Neto e amado pastor Fernando. Marcos capítulo 8, versículo 35. Por quê? É pelo Evangelho, amados, não é no dia a dia. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá. Mas quem perder a própria vida, diga a própria vida, por minha causa e por causa do quê? A salvará. Será que nós estamos partilhando de sofrimentos do mundo? Ou os verdadeiros sofrimentos de Cristo? Amados e preciosos, se eu e você agora pararmos e pensarmos, olha, o que eu conheço de Cristo para mim é o suficiente, eu vou umas vezes por semana lá no altar principal, fico das 10 ao meio-dia e eu participo da célula, para mim é o suficiente. Olha o versículo que a Bíblia nos traz, Apocalipse capítulo 3, dos versículos de 15 a 16. Esta igreja, ela não vai partilhar da glória, porque ela não partilhou do conhecimento em Cristo. Conheço as suas obras. Olha, as obras seguem ou não seguem? Conheço as suas obras. Como que Jesus conhece essa igreja? Pelas obras. Eu conheço elas, hein? O tempo que você está despendendo na semana, o que você acha que é sofrimento, mas você não sofre pelo Evangelho, você sofre no dia a dia. Eu estou vendo as suas obras. Olha o que ele vai dizer. Que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. O chamado para mim e para você nesta manhã é sairmos da complacência, é sairmos do conforto e mergulhar neste oceano incrível, infinito, que é o Senhor Jesus. Diga, eu quero.
Amados e preciosos, para que você avance nas obras corretas, você precisa de fé. E a fé, Romanos 10:17, ela vai vir somente de uma forma: por ouvir a palavra de Deus. Essa palavra, ela não pode chegar em você e não produzir nada. Ela precisa produzir algo. Então, consequentemente, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Comecei a ouvir, comecei a me alimentar, comecei a amar essa obra, comecei a viver por esta obra. Isso vai gerar em mim fé, diga fé. Agora, amados, Tiago 2,17, a Bíblia vai dizer: me alimentei, mas isso não me produziu nada. Nenhum fruto, nenhuma obra, eu não me dediquei mais, eu não avancei mais, eu não mergulhei mais. Olha o que a Bíblia vai dizer, Tiago 2,17. Assim também a fé, por si só, se não é acompanhada de obras, ela está morta. Amados e preciosos, estamos vivendo pelo Evangelho de Cristo? Estamos amando a mensagem da boa nova de Cristo? Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição, partilhar dos seus sofrimentos. Esse sofrimento é pela palavra, é pelo Evangelho, é pela obra. E eu quero dizer uma coisa para você, amados. Depois que você leu a palavra, gerou fé, e a fé gerou obras. Precisamos lembrar, né? Hebreus 11. Abraão teve fé quando Deus chamou ele em Gênesis 22. Qual que foi a obra que ele teve? Ele obedeceu, e ele foi sacrificar Isaque. Produziu uma obra. Noé ouviu o Senhor, a fé dele na palavra produziu uma obra, que foi fazer uma arca. Você, diga eu. Assim que você ouvir a palavra de hoje, isso tem que produzir uma obra. Aleluia, diga eu quero. Agora, amados, para que você se torne operante, e trabalhe, e sirva, porque conhecer a Cristo é servir, porque Ele veio como que serve. Só tem uma forma, você precisa acrescentar à sua fé muitas coisas, diga eu quero, para avançar. Então nós vamos para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Li a palavra, aumentou a minha fé, comecei a fazer as obras. Eu paro ali ou eu tenho que crescer? Eu paro neste oceano até o calcanhar, ou eu vou mergulhar nesse oceano sem olhar para trás? E este mergulhar, a Bíblia diz para você no dia de hoje: por esta razão, empenhe-se para acrescentar à sua fé, diga minha fé, a virtude. A virtude o quê? O conhecimento. De quem? De Cristo. É o conhecer todos os planetas, ou todos os países da terra? É o conhecer as coisas do mundo? Conhecer a Cristo. Do conhecimento ao domínio próprio. Do domínio próprio a perseverança a piedade. A piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Somente quem ama a Cristo consegue pegar no arado e não olhar para trás. Por obrigação, vai ser só carne reprimida, só jugo, só peso. Mas por amor à obra dele, vai ser de livre e espontânea vontade. E ele continua no versículo 8, amados, que nós temos que crescer. Porque se essas qualidades estiverem crescendo, diga crescendo, na vida de vocês, elas impedirão que sejam ineficazes e improdutivos no conhecimento do quê? Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Quero partilhar dos seus sofrimentos, para que eu partilhe de alguma forma da sua glória, da sua ressurreição. Amados e preciosos, não podemos ser inoperantes, não podemos ser improdutivos, mas para isso,
temos que acrescentar o amor à nossa fé. Amar a Cristo. Colocar a obra dele em primeiro lugar. Versículo 9. Todavia, se alguém não as possui, está cego, só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Olha a santidade, sempre colocando como junta com a prática da justiça, junta com o arrependimento. A santidade, ela sempre avança junto. E finalizando, amados, quantos querem ser ricamente providos para entrar no reino dos céus? Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado à eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. E assim, a entrada do reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo será inteiramente suprida a vocês. Quantos podem glorificar o nome do Senhor por causa desta palavra tremenda? Amados e preciosos, a palavra que nós ouvimos pelo apóstolo Pedro era empenhem-se. 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 E nós vimos que a igreja de Laodiceia, ela era morna. O que eu conheci de Cristo é o suficiente. Para mim está ótimo. Já tenho a mensagem, já faço poucas coisas na minha semana, mas tudo que eu tenho é mais focado na minha vida. O que eu conheci é o suficiente. E a Bíblia fala, empenhem-se, esforcem-se, acrescente. Agora que você ouviu a palavra e tem fé, acrescente a sua fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a fraternidade, o amor. Aleluia! Não se esquecendo da perseverança, diga aleluia. Amados, precisamos avançar, precisamos acrescentar, precisamos romper. Por quê, amados? Aqueles que estão servindo e avançando com a obra, que estão mergulhando, eles não têm tempo por murmúrio, não têm tempo para o milindre, não tem tempo para a contenda, não tem tempo para você julgar o próximo e apontar dedos. Aqueles que estão trabalhando, conhecendo a Cristo, mergulhando neste oceano, avançando com obras, eles não têm tempo para nada, nem para reclamar. Eles só têm tempo para uma coisa, para glorificar o nome do Senhor. Quantos podem glorificar o nome do Senhor Jesus por causa disso? Agora pergunte para a pessoa do seu lado, você quer mergulhar neste oceano? Ezequiel capítulo 47, indo para o final da nossa ministração, e depois nós vamos adorar ao Deus vivo. Ao final teremos uma comunhão aqui, meu amado pastor Adelson, diretamente de São Vicente. Que alegria estar aqui, uma salva de palmas a Cristo pela vida dele. Louvado seja o Senhor, um servo tremendo. Tem um ministério tremendo, amados, de visita às prisões em todo o litoral paulista. Fora isso, ele visita também as casas com os menores infratores e também os hospitais. Aleluia! As obras o seguirão. Quantos querem avançar com as suas obras? Amados, Ezequiel 47. Então nós estamos aqui neste cenário. O apóstolo Paulo conheceu Jesus na estrada de Damasco, ficou 3 anos aprendendo ali no deserto. Os apóstolos tiveram 3 anos, ele também teve por volta de 3 anos, não se sabe exatamente. E aí, ele começa a pregar na Ásia Menor, avança. Ele chega em Filipos e fala, eu quero conhecer a Cristo. E olha o que ele vai dizer, a palavra de Deus, amados. Ezequiel capítulo 47. Poderíamos ir do 3 em diante, mas eu vou ler o 1 e o 2 rápido. Mas para os amados entenderem que tem um rio que flui do templo. Tem um rio que corre de acordo com a fonte e sai da árvore da vida. O homem levou-me
de volta à entrada do templo e vi a água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado do sul do templo ao sul do altar. Então me levou para fora pelas portas do norte e me fez dar uma volta pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía, diga fluía, para o lado do sul. Versículo 13. Agora, o que você conheceu é o suficiente? Ou você tem que conhecer mais? O que você serve é o suficiente? Ou você tem que servir mais? Olha este mergulhar neste rio infinito. À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água que batia no meu tornozelo. Comecei a conhecer a Cristo. Comecei a aumentar a minha fé. Comecei a dedicar o meu tempo. E este rio eu vou entrando. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava aonde? Ao joelho. Hoje você está sendo chamado pelo Espírito Santo para mergulhar mais. O que você conhece não é o suficiente. Isso é para mim, isso é para arcebispo, é para todos nós. O que nós conhecemos aqui não é o suficiente. O que nós estamos servindo não é o suficiente. Aqueles que vão receber a coroa, amados, é o que batalharam um bom combate, guardaram a fé e percorreram a carreira. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda. Diga, Jesus é profundo. Diga, Jesus é infinito. O conhecimento dele é infinito, que só podia se atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Quantos querem entrar na porta estreita? Versículo 6. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce de Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é o quê? Saneada, pura, cristalina. E o versículo 9, para fecharmos: por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e peixes, porque esta água flui para o mar, transformando, diga, eu quero ser transformado hoje. Transformando, versículo 9, a água salgada em água doce, de modo que por onde o rio fluir, tudo viverá, diga aleluia. Peço para os nossos amados levitas já virem à frente. Amados, nós estamos sendo convidados ao Espírito Santo a rompermos. O que nós estamos conhecendo e fazendo não é o suficiente. Jesus tem mais para você. Jesus tem mais para mim. Este rio, ele é infinito. Seguir a Cristo, quanto mais você ama Ele, mais você quer fazer a sua vontade. As pessoas vão perder o arrebatamento por coisas lícitas, o profeta do Senhor diz, por complacência, por comprar e vender, por beber e comer, por casar e dar-se em casamento. Não vai ser por grandes coisas, amados. Será que o que nós estamos fazendo e o quanto nós conhecemos é o suficiente? Porque a Bíblia está dizendo que este caminho é infinito.
que este mergulhar é infinito. E a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 25, dos versículos de 14 em diante, e aqui nós já vamos concluir, vai dizer: o reino dos céus também é como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, de acordo com a capacidade de cada um. Se for de acordo com a capacidade, a igreja de Barueri precisava receber 1000 talentos. O que nós vamos fazer com os nossos talentos? Se for por capacidade, cada um de nós recebemos muito. O que estamos fazendo é o suficiente? Versículo 16: o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Escondeu o seu talento. Ele achava que o que ele já conhecia era o suficiente. Ele achava que o que ele fazia já era o suficiente. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou. Diga: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse: Senhor, me confiou 5 talentos. Eu mergulhei, Senhor. Eu avancei. Eu renunciei o meu tempo. Eu perdi dinheiro por causa de ti, porque eu tive que parar um pouquinho de avançar com todo o trabalho que me deram. E eu percebi, Senhor, que toda aquela provisão e toda aquela prosperidade que o Senhor tinha me dado ia consumir o meu tempo, Senhor, e eu não ia conseguir te servir, porque quanto mais dinheiro eu ganhasse, mais eu ia comprar, mais eu ia investir, mais eu ia acumular. Senhor, eu entendi isso, Senhor, e eu quis renunciar. Eu percebi, Senhor, que se eu for fazer tudo o que a minha família quer que eu faça, e em todos os compromissos da minha família, eu percebi, Senhor, que eu não ia ter tempo para te servir. Então eu resolvi amar minha família sim, mas dedicar o meu tempo ao Senhor também. Eu percebi, Senhor, que o Senhor tinha me dado muitos talentos, então eu trouxe mais 5 para o Senhor. Versículo 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Olha os talentos, olha os adjetivos. Imagine ouvir isso do Deus que criou todas as coisas, aquele que deu tudo, e olhar para você e falar: você é um servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, eu o porei no muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Mas amados, eu quero chamar a atenção para aquele também, que o adjetivo é outro. O Senhor fala de uma outra forma. Então nós vamos para o versículo 24. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou, junta onde não semeou. Por isso tive medo, e saí e escondi o seu talento no chão. Veja o que está aqui, o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Os adjetivos mudaram, amados, porque ele fez só o mínimo, tudo que ele achava que era o suficiente. Não precisava mergulhar mais nesse oceano. E aí o Senhor continua: você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entreguem ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado,
e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. A Bíblia vai dizer em Romanos 11, 22, considere a bondade e a severidade de Deus. A Bíblia diz, todo mundo gosta de ler, não é? Romanos 12, 1. Rogo pelas misericórdias de Deus. No livro das Lamentações de Jeremias, as misericórdias é para que nós não sejamos consumidos pela ira de Deus. O mesmo Deus que é amor é fogo consumidor. O mesmo Deus que é justiça é misericórdia. O mesmo Deus que é santidade, Ele é um temível Deus de Israel. Amados e preciosos, quantos querem ouvir servo bom e fiel? Levantem-se, por favor. Feche os seus olhos e repita comigo: meu Senhor e meu Deus, hoje eu ouvi o quão grande é o rio infinito de conhecimento do Senhor. Hoje eu vi, Senhor, que o que eu conheço não é o suficiente. Eu preciso mergulhar mais, ao ponto, Senhor, da água chegar no meu tornozelo, no meu joelho, na minha cintura, e até o ponto, Senhor, que eu precisar confiar 100% em Ti. Até o ponto, Senhor, de o Senhor me levar para a direita e eu ir para a direita, do Senhor me levar para a esquerda e eu ir para a esquerda, e eu estar no centro da Tua vontade. Senhor, eu me arrependo pela minha complacência de achar que o que eu conhecia era o suficiente, de achar que o que eu servia era o suficiente. Eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados, principalmente da minha mornidão. E Senhor, hoje eu quero fazer diferente. Eu lhe recebo, meu Senhor, como meu Senhor e o meu Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, me dê mais sede deste rio, me dê mais vontade de mergulhar, Senhor. Senhor, não me deixe perdido nos meus caminhos. Hoje eu escolho andar nesse rio sem olhar para trás. Meu Senhor e meu Deus, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. E no dia de hoje, eu nasci de novo. Uma salva de palmas a Jesus. Aleluia, aleluia. Vão na paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus.